dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da professora Rosângela. Que bom que vocês estão aqui acompanhando as nossas aulas. E se você está gostando, dá um like aí. Se curtiu também, se inscrevam no nosso canal. Exatamente. E hoje nós vamos ter revisão de ciências. Isso mesmo, nós iremos rever alguns conteúdos de ciências que nós já estudamos, tá bom? Então, senta aí no teu cantinho de estudos, separa teu livro de ciências, separa teu caderno para anotações, porque eu irei passar agora para vocês a agenda do dia. Agenda do dia. Vamos lá? Revisamos ciências, vamos ver quais são os conteúdos que nós iremos revisar. Nós iremos revisar matéria, propriedade da matéria, transformação da matéria, mistura, a água, os estados físicos da água, a água e o meio ambiente, pontos cardeais, energia eólica, o solo e a poluição do solo. Nós vamos começar a nossa aula de revisão de ciências, revisando matéria, isso mesmo. E está no livro de vocês, na página 6. Livro de ciências, página 6. Vamos lá? Abriram? Vamos lá. Então, quando nós observamos todas as imagens sobre a Terra, ou mesmo ao nosso redor, né? Nós ficamos impressionados com a beleza e os movimentos. Se você observar aqui, a cena que vocês estão vendo aqui no vídeo, vocês vão ver uma lousa, cartazes, caneta, copo, água, né? O livro. Pois muito bem, meus amores. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês é matéria, exatamente, né? É matéria. Matéria é qualquer substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa, que ocupe um lugar no espaço. Tudo é matéria. Aí a matéria, né, ela pode existir de várias formas, de acordo com o lugar em que ela ocupa. Vamos dizer a matéria no estado gasoso. Você vai olhar, vai perceber que ela não tem uma forma e que ela se espalha rapidamente. No estado líquido, ela vai tomar o formato do local em que ela está colocada. Por exemplo, dentro deste copo está a água, que está a matéria no estado líquido. O formato da água é o formato do copo. Se eu pegar essa água e colocá-la dentro de uma garrafa, a água vai aderir ao formato da garrafa. Então, vamos lá. As rochas, por exemplo, elas são matérias que se encontram no estado sólido e ela representa uma forma definida. A água da cachoeira apresenta-se no estado líquido. Nesse estado, ela não apresenta forma definida. Ela vai adquirindo a forma, como eu já falei, do lugar em que ela está colocada. Vamos lá. Se a matéria que eu mostro sólido e líquido ocupa lugar e é fácil, mais a gasosa. Como é que eu vou mostrar? Alguns componentes existem na atmosfera, como o oxigênio, o ar que nós respiramos, né? São exemplos de matéria no estado gasoso. Se eu pegar um balão e soprar, eu vou perceber que ele vai se expandindo, ele vai enchendo. Ele está se enchendo de quê? De ar. Isso quer dizer que ar também é uma matéria, que ele está ocupando o espaço de dentro do balão. Nós agora vamos ver o que é corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria, ou seja, um bloco de gelo, uma barra de ferro, eles ainda não têm, né, a sua utilização. O bloco de gelo vocês vão usar, certo, mas ele não tem a definição dele.
Se eu for tirar, não tô falando dos cubos de gelo, aquele que você coloca na geladeira. Tô falando aqueles blocos de gelo lá da Antártida, tá bom? Que são os icebergs. Eles não têm nenhuma finalidade, mas eles são matéria. E são um corpo, que a partir dali eu posso fazer os cubos de gelo. Da barra de ferro, eu posso construir vários objetos de ferro. E aí vem o objeto, que é um corpo feito de uma matéria específica e que tem como determinado forma e uma função, né? Então, vem aí o objeto. O objeto pode ser tênis, uma escada, relógios, cubo de gelo, escova, mochila. Mas para mim fazer esse objeto, primeiro eu usei alguma coisa, um corpo, para poder fabricar esse objeto. A matéria, ela também pode ser encontrada no meio ambiente, como eu já expliquei, na forma líquida, sólida e gasosa, né? No estado líquido, no estado sólido, o corpo tem a forma e volume. Por exemplo, caneta, está no estado sólido. Ele tem um formato e o volume certo. A matéria em estado sólido pode se apresentar compacta em pedaços ou em pó. Eu posso quebrar, vai parecer matéria sólida. E como chocolate achocolatado, que é em pó, canela em pó, tudo isso é matéria. Esse estado está presente no lápis, na rocha, na madeira, no cubo de gelo, em vários outros objetos. Já no estado líquido, né? A matéria, ela tem um volume definido, mas ela não tem forma. A forma dela vai variar de acordo com o recipiente em que ela estiver ocupando. O estado líquido está presente pela água da chuva, dos mares, dos rios, mares, oceanos, né, cachoeiras e até na torneira da casa da gente. O estado gasoso. A matéria, ela tem a forma e volumes variáveis no estado gasoso. Ela nem tem forma definida e nem tem volume definido, é variável. O estado gasoso está presente no vapor da água, né, na atmosfera, na água fervente, em uma panela, na fumaça que sai de uma chaminé. Na página 10, vocês vão encontrar a dilatação dos corpos. Existem corpos que aumentam de temperatura. Com a temperatura aumentando, ele vai se dilatando. Isso aumenta o tamanho ou o volume. Esse fenômeno pode ocorrer com sólidos, líquidos e gasosos. Observem aí no livro de vocês a dilatação dos líquidos. É muito comum nos termômetros, não nos digitais. Antigamente os termômetros eles vinham, né, com um líquidozinho vermelho dentro, que é o mercúrio. Quando esse mercúrio ele esquentava, o líquido lá dentro subia. Quando ele entrava em contato com a nossa temperatura, aquele líquidozinho subia até testar a temperatura que nós estávamos, né? Já na dilatação dos sólidos, nós vamos ter aqui como exemplo as barras dos trilhos de trem, que por dilatar, depois de se aquecer com a temperatura do sol e com o passar do trem, né, que o trilho do trem também é de ferro, ele vai se aquecendo e vai se dilatando, vai aumentando. Por isso que tem um espaço entre os trilhos. Nas construções de pontes e viadutos, são deixadas fendas ou se introduzem materiais flexíveis para que, com o aumento da temperatura, suporte a dilatação do concreto. Já a dilatação dos gases, a gente vai perceber nas bolas de aniversário, que se você pegar uma bola cheia e colocar próxima a uma lâmpada, pá, ela vai estourar, né? Dentre outros fatores, isso acontece porque houve o aquecimento, né, provocando a dilatação dos gases que lá contém dentro da bola. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas sobre isso. Agora, eu irei passar para vocês as propriedades da matéria, da página 13, e nós também iremos revisar, tá bom?
As transformações da matéria, as transformações química e física que a matéria também sofre. Vamos lá. Propriedades da matéria. A matéria é definida por suas propriedades. Você já deve ter percebido que algumas matérias são mais duras, outras quebram com facilidade, algumas são coloridas, outras não apresentam cores. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Cada matéria pode apresentar tanto características que são diferentes de outra matéria, como características semelhantes. E aí nós vamos para a primeira propriedade, que é a impenetrabilidade, que ele quer dizer, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo e o mesmo lugar. Não dá. Você pode até dizer assim, mas a água está ocupando o espaço do copo. Está ocupando o espaço dentro do copo, mas o copo já está ocupando um outro local. Massa é a propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa ela pode ser medida com a balança. Uma das unidades de massa é o quilograma, o quilo. Volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Observe aí, essa bola de basquete, ela ocupa mais espaço do que uma bola de gude. Então, dizemos que o volume da bola de basquete é maior do que da bola de gude. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a forma que foi submetida. Veja o menino aí, ele está todo se esticando, mas quando ele baixar os braços e fechar as pernas, ele voltou à sua forma inicial. Densidade. A densidade é uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade de todos os materiais, nós podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Como já vimos, a matéria se apresenta de várias formas. Ela está no estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido. As rochas aí, por exemplo, são matéria que se encontra no estado sólido e apresenta formas definidas, ainda que irregulares, ainda que as formas delas não sejam iguais umas das outras. A água das cachoeiras se apresenta no estado líquido. Nesse estado, ela não apresenta forma definida, ela adquire o formato do local em que ela se encontra. Um dos componentes do ar existente na atmosfera é o oxigênio, o ar que respiramos, que é um exemplo de matéria no estado gasoso. Esse estado não apresenta forma definida e se espalha com facilidade em qualquer direção. Sabemos que ele é formado por matéria que ocupa espaço, mas não podemos definir a forma do ar, não é mesmo? Você sabia que o vácuo é a essência da matéria? Ele existe no espaço, mas pode ser criado em laboratórios. Por exemplo, uma embalagem de um produto a vácuo significa que todo o ar foi retirado desta embalagem. E aqui nós encerramos esta aula de propriedades da matéria. Muito bem, agora nós vamos rever transformação da matéria, na página 18. Se a gente observar ao nosso redor, nós vamos perceber que muitas matérias têm a sua estrutura modificada, ou seja, elas sofrem constantes mudanças em sua forma. Vamos imaginar a caixinha do suco que nós amassamos e jogamos no lixo, o arroz que aumenta seu volume ao ser cozido, a água que vira gelo no congelador e entre outras. Algumas transformações elas são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não.
De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria podem ser classificadas em físicas ou químicas. As transformações físicas. Gente, as transformações físicas são aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria continua a mesma. Sendo assim, o tamanho, a forma e a aparência do material pode sofrer mudanças, mas não a sua composição. Por exemplo, se eu rasgar uma folha de papel, a forma e o tamanho da folha vão mudar, mas a substância que compõe os pedaços recortados continua a mesma, ele vai continuar sendo papel. O gelo nada mais é do que a água no estado sólido. Para reverter essa transformação é tornar a água líquida novamente. Basta retirá-la do congelador. Então, o gelo é uma água congelada e derretido vira água líquida de novo. Metais, como o ferro e o bronze, são derretidos para que dessa forma sejam remodelados em diversos produtos, né? Por exemplo, aquelas grades de ferro que tem na nossa casa, os portões de alumínio, ali é derretido, mas eles continuam ferro e continuam alumínio. As transformações químicas, né? Nas transformações químicas, a composição da matéria passa por mudança, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a componentes diferentes. Dizemos então que ocorreu uma reação química. Reações químicas são transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar a ser o que era. Veja alguns exemplos. Alguns metais reagem aos poucos com o oxigênio, causando um fenômeno chamado de oxidação. Nesse processo, o metal se transforma em ferrugem, sofrendo alteração em sua composição. A ferrugem jamais vai voltar a ser aquele metal novamente. Um pedaço de madeira que é queimado, ele não vai voltar a ser mais madeira, não. Ele vai virar uma outra substância, ele vai virar cinza, carvão, mas madeira ele não vai mais tornar a ser. Os materiais de origem orgânica, como o resto de um animal, folhas, frutos, eles sofrem uma transformação química por ações de fungos e bactérias que alteram suas características, né? São chamadas de decomposição, nós já estudamos isso. E o que acontece, por exemplo, em nossa casa, quando uma fruta muito madura apodrece, ela ficou com fuga, ela apodreceu, ela jamais vai voltar a ser aquela fruta de novo. A composição dela foi totalmente mudada. Se você pegar uma laranja estragada e colocar na boca, você vai sentir o sabor dela e o cheiro também é totalmente diferente. E aqui nós encerramos esse conteúdo de transformação da matéria. Muito bem, vamos começar agora o nosso conteúdo de misturas da página 30. Mistura é um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar as características e as propriedades destas substâncias envolvidas. Exemplo, água mais açúcar é uma mistura. Água mais sal também é outra mistura. Agora, quando nós juntamos duas ou mais substâncias e suas características e propriedades são alteradas, estamos diante de uma combinação e de um fenômeno químico. Exemplo, se eu pegar enxofre mais ferro, vai ficar igual a sulfato de ferro, é uma combinação. O que podemos concluir disso tudo é que se juntarmos duas ou mais substâncias e ocorrer uma reação química, seus elementos não poderão mais ser apresentados por nenhum processo físico, separados por nenhum processo físico. E estaremos diante de uma combinação e não de uma mistura. Existem tipos de misturas, né? Nós temos, quando você olhar um copo com água e sal ou água e açúcar, não consegue perceber no mesmo instante se a água é doce ou é salgada, se tem uma ou duas substâncias. Agora, se você olhar um copo com água e óleo, imediatamente perceberá que tem duas substâncias.
Então, as misturas elas podem ser de dois tipos, homogênea e heterogênea. Homogênea são as misturas que apresentam um único aspecto, quando não podemos perceber a presença de duas ou mais substâncias. E heterogênea são aquelas que apresentam mais de uma face, percebidas quando olhamos. Vou dar o exemplo agora para vocês. Vamos lá, nós estamos falando de misturas, então eu vou dar o exemplo do tipo de misturas homogênea e heterogênea. Vou começar com a homogênea. Observe que eu tenho água aqui, ok? Um copo com água. Vou misturar nesse copo com água sal. Vou misturar sal neste copo com água. Misturo. Mas mistura, né? Homogênea. Após a mistura, você consegue identificar aonde está o sal e aonde está a água? Não, porque eles se tornaram homogêneos, eles se misturaram. A água dissolveu o sal. Então, isso quer dizer que isso aqui é uma mistura homogênea, né? Que você não consegue identificar aonde está cada uma das substâncias. Já a heterogênea, água, óleo. Vou misturar. Tá dando para visualizar? Muito bem. Na heterogênea, já não há esta mistura, né? Por mais que você misture, você consegue identificar as substâncias que você colocou nessa mistura. Você consegue identificar o óleo e a água separadamente. Então, nós chamamos isso aqui de mistura heterogênea. Mistura homogênea, que você não identifica as substâncias, e a heterogênea, que você consegue identificar as substâncias que você utilizou nesta mistura. Agora nós vamos falar sobre o sal. Vamos lá? Misturas. O sal. A água do mar é uma mistura homogênea. São das salinas que se retiram o sal. Vamos ver como é que ocorre essa retirada do sal do mar. A água do mar é bombeada para um reservatório para que evapore pela ação do calor do sol. Ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado no fundo do reservatório. Esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e assim ser consumido. O sal de cozinha ele também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, ele é usado para dar mais sabor aos alimentos. Na nossa alimentação, o sal enriquece nosso organismo com iodo, prevenindo doenças como o bócio. Deve ser consumido com bastante cuidado, evitando excesso, pois está associado a problemas de hipertensão e circulação. A água. A água é combinação de gases e que, quando ela está pura, apresenta um aspecto transparente, sem cheiro e sem sabor. Se alguns elementos for adicionados à água, ela deixa de ser uma água pura. No ambiente é muito difícil a água pura, em razão da facilidade com que as substâncias se misturam a ela. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvida. Uma das propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. Por isso é que ela é chamada de solvente universal. Por exemplo, quando você coloca água num copo, açúcar num copo de água e mexe, ela desaparece. O que aconteceu na verdade?
o copo, o açúcar é dissolvido pela água. Isso acontece a muitas outras misturas, que chamamos de solutos. Solutos é a substância que pode ser dissolvida em um solvente. E solução é uma mistura homogênea de substâncias que podem ter componentes sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, a água e o açúcar, líquido e sólido. A água e o álcool, líquido e líquido. E aqui nós estamos encerrando essa nossa revisão sobre as misturas. Vamos agora revisar o conteúdo, a água. Você sabia que aproximadamente 70% do corpo humano é formado por água? Pois é. Pode até dizer que ele é um grande tanque de água em que estão dissolvidas várias substâncias. E é nessa mistura que ocorrem as reações químicas da vida, ou seja, a combinação de substâncias transformadas em novas substâncias. Observe a imagem aí. Um feto, ele tem 100% de água no corpo. O bebê, 80%. Um adulto, 70%. E um idoso, 50%. Nós também podemos verificar a presença de água em nosso corpo através do suor, da saliva e da urina. Todos os animais e plantas têm água, só a quantidade é que varia. Observem aí, a rã, 78% de água no corpo, a galinha, 47%, a minhoca, 80%, a lagosta, 79%, o abacaxi, 87%, o grão de milho, 70% e o tomate, 4% de água. Todo mundo deve beber água diariamente, cerca de 2 litros de água. Apenas pessoas com alguns problemas de saúde específico, com insuficiência cardíaca, hepatite ou renal, podem ter restrições hídricas, ou seja, devem ingerir uma quantidade menor de água. Observem aí o nosso planeta. As áreas azuis representam os mares e o oceano. A água é quase onipotente, ou seja, está presente em quase todos os lugares. É um elemento composto por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, formando assim a molécula H2O. A água ela se apresenta em 3 estados físicos no nosso planeta. A água em nosso planeta, ela tanto pode ser doce como salgada. E como eu disse, em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A água, ela pode estar no nosso planeta, pode ser doce. Né? Ela é encontrada nos rios, mares, né? Ela também é encontrada nas lagoas, nas represas. Nesse caso, ela representa uma concentração de sais geralmente inferior da água do mar. A água também salgada no nosso planeta. Ela é encontrada nos oceanos com uma grande concentração de cloreto de sódio, além de outros minerais. A distribuição da água no nosso planeta. Observe aí, 97% da água é salgada e apenas 3% que é doce. Daí a importância de se preservar, né? De saber não desperdiçar água, né? Porque senão, já sabe, ela pode, acabar. Existem vários tipos de água que nós podemos encontrar no nosso planeta. Aí a água potável, que é tipo ideal para o consumo, beber, cozinhar, é fresca e sem impurezas. Já a água poluída é a água suja ou contaminada, isso é, que contém impurezas, micróbios e etc. A água doce é a água dos rios, lagos e das fontes. A água destilada é constituída unicamente de hidrogênio e oxigênio. Não existe impurezas nem qualquer tipo de sal dissolvido nela. Ela é adquirida através de um aparelho chamado destilador.
Água mineral. As águas minerais são assim denominadas porque contêm uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos nela. A água salobra é levemente salgada e não forma espuma quando usado sabão nela. Você pode botar sabão em pó, detergente, mexer e ela não espuma, não faz espuma. A água termal tem uma temperatura elevada e é encontrada em fontes termais. E aqui nós vamos agora revisar os estados físicos da água. A água, nós vimos que ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nós vamos ver de um por um. No estado gasoso, ela pode ser exemplificada pelo vapor de água presente no ar, que respiramos. Ele não é visível. No estado líquido, nós podemos encontrá-la na chuva, rios, lagos, mares e na água das torneiras de nossa casa. No estado sólido, é encontrada em lugares onde há neve e ocorrem chuvas de granizo e também nos icebergs. Nós vamos ver também que a água ela sofre transformação. Ela muda de um estado físico para o outro. E isso eu vou explicar para vocês agora. Muito bem. Em diferentes situações do nosso dia a dia, a água, nós podemos observar que a água ela passa de um estado físico para o outro. Nós vamos ter água no estado líquido, que passa para o estado sólido, do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Eu vou exemplificar para vocês verem melhor. O processo de vaporização. Coloquei a água no estado líquido e esse vapor que está saindo da panela nós chamamos de vapor d'água. Quer dizer que a água saiu do estado líquido para o estado gasoso. Vaporização. Agora, condensação. Condensação é quando a água do estado gasoso passa para o estado líquido. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Observe, o suor na tampa. Era o estado gasoso da água que está voltando a ser líquida. Isso nós chamamos de condensação. Outro processo que ocorre com a água é a mudança do estado líquido para o estado sólido, que nós chamamos de solidificação. Observem aqui. Colocar a água no estado líquido, nessas forminhas de gelo, e vou levá-las ao congelador. Vou deixar aqui por alguns minutos ou horas, tá bom? Vou fazer de conta que já passou algum tempo. Ao retirá-la, a minha água que entrou do congelador no estado líquido, está saindo no estado sólido. Então, a passagem da água do estado líquido para o sólido, solidificação. Agora, se eu pegar esse gelo, esse cubo de gelo, e deixar ele fora do congelador, ele vai passar por outra transformação. Ele vai sair do estado sólido e vai voltar para o estado líquido. Isso nós chamamos de fusão. Então, do estado sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. O ciclo da água na natureza. Os constantes movimentos da água na natureza dão origem às chuvas, à neblina, à geada, ao granizo, ao orvalho e à neve. Parte desse movimento de mudança dos estados físicos da água é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico e varia de acordo com a temperatura e a pressão do ambiente. Observe essa imagem aí. No 1, a água está evaporando, no 2, ela se transformou em nuvem, no 3, houve precipitação, chuva, e no 4, ela voltou de novo para os lençóis subterrâneos, voltando para os rios, lagos.
ok? Eu vou explicar cada uma dessas etapas separadamente. Primeira etapa. O calor do sol aquece a água, parte da água aquecida é transformada em vapor e sobe para o ar sem ser vista. Na respiração dos animais e plantas, há vapor de água, que é liberado para o ar, na respiração, na urina e nos excrementos dos animais. A água líquida, que se transforma em vapor no ambiente. Então, todo esse vapor de água sobe lá para a atmosfera. 2. O vapor de água encontra temperaturas mais baixas, ele se torna água líquida, formando pequenas gotas. Essas gotas se juntam, dando origem às nuvens. À medida em que as gotas de uma nuvem aumentam de tamanho, ela não consegue mais se manter no ar e volta à superfície da Terra em forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura do lugar. No 4. Acontece então a infiltração da água no solo e o retorno aos lençóis subterrâneos, onde parte vai para os rios e mares. E assim nós terminamos a explicação deste conteúdo. A água e o meio ambiente é uma revisão da página 57, certo? Essa aula, vocês tiveram ela no dia 14 de abril, tá bom? Então, vamos lá? Seja qual for a nossa idade, nós temos que proteger e ajudar a preservar o nosso meio ambiente. Por quê? Porque nós precisamos garantir que as próximas gerações usufruam de tudo que o nosso planeta oferece. Que atitudes de mau uso à natureza pode trazer inúmeros problemas à saúde dos seres vivos, principalmente dos seres humanos, já que a nossa saúde está diretamente ligada ao ambiente. De uns anos para cá, os ambientalistas têm se preocupado com a água, com o desperdício, com a poluição e os impactos ambientais que venham sofrendo. A água, gente, ela é encontrada e utilizada no meio ambiente. Porém, há alguns processos que podem causar mudança de percurso e desvio desordenado da água, tais como a erosão, o transporte e a sedimentação. A erosão é o processo de desgaste do solo, provocado principalmente pela água, pelo vento, por meio do qual a água desprende ou arranca pedaços dos materiais com quais ela se choca. Nós já vimos em geografia que existem vários tipos de erosão. Existe a erosão provocada pela água, pelo vento, pelo próprio homem, por agentes químicos, né? Essa daqui está falando do desgaste do solo, provocado pela água e principalmente pelo vento. Após esse desprendimento, inicia-se o processo de transporte, pois a água leva esses pedaços de materiais ao longo dos seus percursos. Quer dizer, quando o resto de areia, de madeira se desprende do solo, ele é transportado, levado para outro lugar. Portanto, em alguns momentos do seu percurso, a água perde força e não consegue mais levar os pedaços desprendidos. Então, começa o processo de sedimentação. O que é a sedimentação? É quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos e nos fundos de rios, lagos ou mares. Existem também as atividades agrícolas. Elas executadas sem as devidas orientações também acelera e contribui com os efeitos indesejáveis da erosão. Nós vimos a queimada, nós vimos também aquela agricultura, né, que faz a derrubada das árvores e planta direto, não deixa a terra descansar. Isso tudo também provoca a erosão.
É importante também ter cuidado devido ao desgaste de descarte dos dejetos, para que estes não possam vir a poluir as nascentes dos rios e lagos e causando desequilíbrio ambiental, trazendo assim transmissões de vírus e bactérias e agentes patogênicos que podem contaminar o ser humano com cistos de protozoários e ovos de vermes parasitas. Nós podemos encontrar água no meio ambiente e utilizar em diversas situações no nosso dia a dia. E é por essa razão que é muito importante reconhecer a sua importância e procurar preservá-la. É fundamental economizar água e não desperdiçar. Não é porque nós estamos no período da quadra chuvosa, que está chovendo, que eu vou desperdiçar água, não. Porque o que eu desperdiço hoje pode faltar amanhã. Portanto, é preciso adotar algumas medidas e diminuir o desperdício. Nós utilizamos a água para fazer várias atividades no nosso dia a dia, né? Mas nós temos que saber usá-las com sabedoria. Não podemos usar de qualquer jeito, não. Então, vamos lá. Quando eu for aguar as plantas, eu utilizo o regador em vez da mangueira e prefiro os períodos menos quentes do dia, logo pela manhã ou à noite. Para o banho, abro o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar. Enquanto estiver se ensaboando, mantenha o chuveiro fechado. Para lavar o carro, deixe a mangueira de lado e utilize um balde. Para a lavagem dos pratos na cozinha, primeiro, retire os restos de alimento com a esponja. Ensaboe tudo que for usado e só depois abra a torneira para enxaguar. Ainda assim, entre o enxágue de um utensílio e outro, feche a torneira. Abra apenas quando os utensílios estiverem embaixo delas. Para lavar roupa, procure utilizar a máquina de lavar sempre com a capacidade total, evitando a lavagem no tanque. Também é possível aproveitar a água da roupa para lavar quintal, calçadas ou áreas de serviço. Para o vaso sanitário, se possível, coloque uma caixa de descarga acoplada ou acione a válvula apenas por 3 segundos. Não colocar papel no vaso também diminui o consumo de água. Conheça mais algumas utilidades da água. Nós podemos utilizar a água na higiene de pessoas, ambientes e animais, na alimentação para o preparo de alimentos e bebidas, no lazer, em situações de banho, piscinas, rios, lagos, no trabalho, na produção dos bens de consumos em tratamentos e na produção de energia elétrica nas hidrelétricas que utilizam a força da água para gerar energia. Por que devemos evitar o desperdício de água e energia? Porque a maior parte da eletricidade, meus amores, utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas. Elas é que transformam a força das águas que passam por suas turbinas em energia elétrica. A construção e a manutenção dessas usinas são muito caras, portanto, devemos ter cuidado para não desperdiçar a energia elétrica. O que devemos fazer para economizar água e energia? Bem, para economizar água, vou dar 4 dicas. Tomar banho rápidos, ao escovar os dentes, feche as torneiras, não dar descarga sem necessidade e, quando houver vazamento, consertar imediatamente. Economizar energia elétrica, vou dar 3. Só acender as luzes quando for preciso, não ligar os aparelhos elétricos sem necessidade e evitar abrir a geladeira a toda hora. Se vocês seguirem essas dicas, vocês vão estar economizando e protegendo o nosso meio ambiente. Os pontos cardeais da página 64. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência, como o próprio nome já diz. Por meio deles, é possível nós localizarmos qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Existem 4 pontos cardeais, são eles: o norte, também chamado de setentrional ou boreal, o sul, também chamado de meridional ou austral,
o leste, também chamado de Oriente, e o oeste, também chamado de Ocidente. Para determinarmos a direção dos pontos cardeais, basta seguir o seguinte: à nossa frente fica o norte, nas nossas costas o sul. Mas para isso, o meu braço direito deve ficar voltado para o leste, onde é o leste, é onde o sol nasce. E o esquerdo para o oeste, que é onde o sol se põe. Todos os lugares para onde você se deslocar possuirão um ponto de referência. Nas estrelas existem sempre, nas estradas existem sempre sinais indicando como siga em frente, vira à direita, vira à esquerda, né? Restaurante a não sei quantos metros, existe sempre um sinal indicando algum lugar. Ao pedir uma informação, você também terá que ter um ponto de referência, fica próximo à escola, em frente à igreja, próximo ao mercantil, né? Isso tudo acontece para que possamos nos localizar em um determinado espaço. Durante a noite, as estrelas também servem como ponto de orientação. E de dia, nós utilizamos o Sol. Ele aparece sempre de um lado da Terra e desaparece ao lado oposto. Entre os pontos cardeais, existem outros pontos chamados os colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Os pontos colaterais são noroeste, fica entre o norte e o oeste. Nordeste, fica entre o norte e o leste. Sudoeste, fica entre o sul e o oeste. E o sudeste fica entre o sul e o leste. Existem também os pontos subcolaterais, certo? Eles ficam entre os cardeais e os colaterais. O nome dos pontos subcolaterais é a junção dos nomes de cardeais e colaterais. Observem aí. Nordeste, que ele fica entre o norte e o noroeste. O leste-nordeste, que fica entre o leste e o nordeste. O leste-sudeste, que fica entre o leste e o sudeste. O sudeste, sul-sudeste, fica entre o sul e o sudeste. O sul-sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste. O oeste-sudeste, que fica entre o oeste e o sudeste. O coeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E o noroeste, que fica entre o norte e o noroeste. Aqui nós terminamos. Energia eólica, ok? Então, abram o livro de vocês na página 86. Observem essa imagem que vocês estão vendo aí. Muitas pessoas chamam de catavento, mas não é catavento. É um aerogerador, ok? Há muito tempo, em torno de 2800 a.C., os egípcios já faziam uso prático do vento. Eles começaram a usar velas para ajudar a forçar dos remos dos escravos nas suas embarcações. Eventualmente, as velas ajudavam o trabalho da força animal em tarefas, como a moagem de grãos e bombeamento de água. A força do vento produz movimento que gera energia, a qual é dado o nome de energia eólica. É a energia proveniente da força do vento. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, porque ela é renovável, ou seja, ela não se acaba, ela não se esgota. O aerogerador é um aparelho que transforma a energia do vento em energia elétrica. A energia eólica é considerada uma energia limpa, porque ela não causa nenhum dano ao meio ambiente, ou seja, ela não polui o meio ambiente.
ela não destrói o meio ambiente, diferentemente da energia hidrelétrica, né? Que é de onde vem a nossa energia atualmente. Quando o homem vai construir uma hidrelétrica, ele devasta toda a região em torno dessa hidrelétrica, porque ela vai ser desmatada, ela vai ser inundada pela água da represa. Então, todo o ecossistema daquele local onde foi implantada a usina hidrelétrica é totalmente modificado, tendo perdas imensas ao meio ambiente. Já com a energia eólica, esses aerogeradores, eles não poluem, eles não destroem a natureza. Vamos para a página 87. Aproveitando o ar. O homem, há muito tempo, como nós vimos, já utilizava o vento no seu proveito. Utiliza nos moinhos, na pesca. Na tentativa de o homem ultrapassar os seus limites, ele enfrenta os desafios do mar com o auxílio do vento. De maneira inteligente, o homem pode utilizar a força do vento para bombeamento de água, o movimento dos barcos à vela e a geração de energia elétrica, e ainda para o seu próprio lazer, como nós vimos no conteúdo passado. Quem não já ouviu um balão, né? Mas por que ele sobe? O que é que faz com que esse balão suba? Balões de vários tamanhos são utilizados por muitos estudiosos em pesquisas e por pessoas que continuam a realizar o grande sonho de voar. O balão de ar sobe porque o ar que se encontra no seu interior é mais leve que o ar ao seu redor. Isso acontece quando o balonista, a pessoa que guia o balão, acende um fogareiro, esquentando o ar que se espalha, inflamando o balão. Ele ainda possui um cesto que serve de transporte para as pessoas. Para fazer com que esse balão desça, apaga-se ou diminui-se a chama do fogareiro. O ar do balão vai esfriando até ficar pesado. O balão começa a perder a altitude e desce bem devagar. Então, o balão sobe porque o ar que vai dentro dele é quente, ou seja, é mais leve do que o ar que está do lado de fora, né? No nosso Brasil, havia o costume de se soltar balões feitos de papel de seda nas festas juninas, mas esse costume foi proibido para evitar incêndios, né? Então, as pessoas soltavam os balões de papel de seda, se o vento levava, caía sobre uma vegetação seca ou sobre o telhado de alguma fábrica ou de alguma casa e provocavam incêndios. Então, foi criado leis que proíbem se soltar balões aqui no Brasil. Vamos para a página 88. Poluição do ar. A saúde dos seres vivos depende da boa qualidade do ar, isso é, de um ar sem poluição. O ar é considerado poluído quando apresenta acúmulo de resíduos e de gases poluentes, entre outros elementos. Os gases poluentes são prejudiciais para nós, seres humanos, porque eles podem causar tontura, irritação nos olhos, alergias, irritação na garganta e piorar outros problemas de saúde. Um gás liberado na atmosfera pode atingir uma grande área e não apenas a região em que ele foi emitido, devido à ação do vento. Se eu soltar um ar poluído aqui e der um vento, esse ar vai ser levado, se expandir para outros lugares. As indústrias são uma das principais causas da emissão de resíduos no ar. Mas grandes cidades, um agravante da poluição do ar são os gases eliminados pelos escapamentos de gases. Então, não é só as indústrias nas cidades que poluem, não. Os escapamentos dos carros, né? Como vocês observem essa imagem,
também são um dos grandes vilões da poluição do nosso meio ambiente. Os gases poluentes também podem ser produzidos no processo de decomposição do lixo acumulado em terrenos a céu aberto. Quando o lixo ele entra em estado de decomposição, ele também solta um gás poluente que polui o nosso meio ambiente também e é prejudicial para a nossa saúde. Mas as pessoas que moram no campo, elas também não estão livres da poluição, porque lá não tem fábrica, porque lá tem pouca circulação de automóveis. Não, eles também não estão livres de poluição, porque nas regiões de plantações, as pessoas sofrem com as queimadas durante o ano. Os agricultores ainda usam as queimadas para limparem o terreno para o plantio. E essas queimadas são grandes poluentes também do nosso ar. Esse método prejudica não só a terra a ser cultivada, mas também a qualidade do ar, que recebe uma grande quantidade de fumaça e gases. As partículas que formam a fumaça entram nos pulmões e nos pode causar doenças gravíssimas, viu? Então, a poluição do ar é um sério problema. Na página 89, eu citei para vocês algumas medidas que nós precisamos tomar para reduzir a poluição. E aí, entre elas, nós temos regular os motores do carro, dos automóveis, criar combustíveis que poluam menos o ar, na página 95, nós vamos ver os tipos de rochas, né, que se diferenciam em sua origem, a origem de cada uma e exemplos de cada uma dessas rochas. Nós temos as magmáticas, que elas são rochas que são originadas do resfriamento dos magmas dos vulcões, quando ele entra em contato com a superfície terrestre. E exemplo dessas rochas é o granito e o balsado. O granito, que é usado para fabricar mesas, pisos, lavabros, e o balsado, que é usado para fazer calçamentos de ruas. Depois nós temos as sedimentares, que elas são originadas com o passar do tempo através do acúmulo de materiais que foram eruditos de outras rochas, das magmáticas e das metamórficas. Quando elas vão se desintegrando, aí elas vão se unindo e formando as sedimentares, que sofrem a sedimentação. Exemplo é o arenito, que é uma rocha sedimentar muito usada na construção civil. As metamórficas, elas são transformadas, né, as rochas magmáticas e sedimentares. Elas também se desintegram formando as metamórficas. Elas apresentam uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. Exemplo desse tipo de rocha é o mármore, né, que ele é muito usado na confecção de escadarias, pias e mesas. Essa rocha também é usada em obras de arte, para fazer aqueles bustos, né? Aquelas estátuas que vocês encontram às vezes em praças e em museus. Na 95, nós também vamos encontrar a erosão do solo. Primeiro, o que é a erosão do solo? É um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre pela ação da chuva, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros, né? Como é que isso se dá? As partículas que compõem o nosso solo, elas são deslocadas. Se venta muito, se você estivesse na praia e observaria da praia, você vê que quando venta muito, aquelas partículas de areia, elas estão se locomovendo. Elas dizem, se batem até nas pernas de você, se dói, pois muito bem. Isso é uma espécie de degradação. Está se movendo, está havendo a movimentação daquela areia de um canto para o outro. Na erosão do solo acontece isso. Ele vai sendo levado e vai abrindo essas valas que vocês estão vendo aí na imagem. E junto
vai todos os nutrientes necessários para que as plantas pudessem se desenvolver. Então, o solo, quando ele sofre erosão, ele deixa de ser um solo produtivo. Existem vários processos de erosão, né? Nós vamos classificar alguns. Quando é pela ação da chuva, nós chamamos de pluvial. Quando é pela ação das águas dos rios, né? Nós chamamos de fluvial. Quando é pela ação dos ventos, erosão eólica. Quando é pela ação do gelo, erosão glacial. E quando é pela ação química nas rochas por fatores como calor, frio, a ação dos seres vivos, nós chamamos de erosão química. E quando é a ação do homem, é a erosão antrópica. Esse processo de erosão, gente, vem se intensificando muito, né? Principalmente, que foi observado em algumas praias, né? Em algumas regiões lá do sul, que se refere, como é que foi percebido isso? Porque as tartarugas, elas estão mudando o seu lugar de desova. Quando elas mudam o lugar de desova delas, é porque aquela região, ela está sofrendo por causa da erosão, né? Foi mudada, alterada aquela paisagem e elas não voltam mais para aqueles lugares. Os fatores que contribuem para essa modificação são principalmente o desmatamento, as queimadas e a urbanização, ou seja, construções que não foram planejadas e nem pensadas em relação ao meio ambiente. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamento, as enchentes, morte de espécies da fauna e da flora, redução da biodiversidade, perda dos nutrientes dos solos e entre outros fatores naturais que podem ocorrer ao meio ambiente. E aí eu vou citar para vocês algumas atitudes que nós podemos ter para combater a erosão, para proteger o nosso solo contra a erosão. Primeiro, preservar a cobertura natural do solo, ou seja, preservar a vegetação, né? Utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, né? Evitar o uso de agrotóxicos, evitar o uso de maquinários, né? De queimadas, para poder cultivar a terra. Planejar construções, quando for construir, levar em consideração a fauna e flora daquele lugar. E utilizar sistemas de drenagem e, principalmente, reflorestamentos. Reflorestar, plantar as áreas que foram devastadas. A formação do nosso solo. Gente, o solo não foi formado assim de uma hora para outra, não. Ele está sendo formado há milhões de anos, está exposto a muitas mudanças de temperatura, ação da chuva, do vento, do calor, dos seres vivos, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso, aos poucos, vai fragmentando as rochas e provocando transformações químicas. E é dessa maneira que está continuamente se remodelando-se. Quer dizer, o solo, ele, com o passar do tempo, ele vai se modificando. Aí, nessa imagem, está passando para vocês as etapas de transformação, de formação do solo. Observem bem que primeiro está aí a chuva e o vento desintegram as rochas. Líquen em plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo. Depois, as raízes das plantas atuam na desagregação das rochas e a sua decomposição contribui para a formação do solo. Forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Observe que primeiro era só uma rocha. Com o passar do tempo, ela vai se desintegrando, se misturando aos líquens, né? Depois, as plantas que ali nascem vão afofando e ao morrer aquela planta, ela vai se tornando adubo para aquele solo e aí ele se torna capaz de dar sustentação às plantas, como vocês viram
aí na quarta etapa. Quando essas partículas, vivem inúmeros seres vivos nessas partículas que se desenvolvem. Quando morrem, os organismos desses seres vivos entram em decomposição, formando uma espécie de matéria orgânica que vai se juntar às rochas, Nós estamos falando mais do humus, O que é humus? É um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será. Ou seja, o humus é pela decomposição de restos de animais, de vegetais. Muitos desses humus aí, as mães de vocês compram para colocar nas plantas, nos jarros da casa de vocês, porque ele vai ajudar aquela planta a se desenvolver melhor. Quanto mais humus no solo, mais fértil ele será. No solo também necessita de sais minerais. Além do humus, precisa de sais minerais, na página 98. Os sais minerais eles são muito importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento dessas plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidades adequadas são bastante férteis. Os sais minerais também são muito importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, na página 98, Porque só dessa forma, com os sais minerais, as diversidades, é que é a quantidade adequada para que o solo fique bastante fértil. Então, sem sais minerais, o solo é um solo sem nutrientes para o desenvolvimento das plantas. O clima também ele é um fator muito importante e significativo na fertilidade do solo, pois a água, o vento e o calor em excesso pode diminuí-la. Se tiver muita chuva, aquele solo vai ficar sem nutrientes. Se tiver pouca água, também não vai servir. Então, tem que ser na quantidade adequada para aquele solo. Tanto o vento como o calor, se tiver excesso de calor, vai diminuir a fertilidade daquele solo. Se tiver excesso de vento, também vai diminuir a fertilidade desse solo. Permeabilidade do solo, É a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse. Nós temos o solo permeável e o solo impermeável. O que é o solo permeável? É aquele que quando chove, a água se some rapidamente. Vamos dizer, você está lá na praia. Aí você observa, se chover, não fica poças d'água lá na areia da praia, porque ele é um solo permeável. É de fácil, é como se fosse um filtro, filtra a água rapidamente. Já o solo impermeável, que é esse da imagem que vocês têm aí, ele acumula água, ele não deixa a água passar rapidamente, certo? Vamos ver. Lá na página 98, está falando sobre a permeabilidade do solo. Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. Presta atenção. A água, quando ela escoa através de um solo mais granulado, como a areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Já os solos ricos em matérias orgânicas, a presença de minhocas facilita também o escoamento e o arejamento para o mesmo. Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário, a água não consegue ultrapassar. Então, podemos concluir que esse tipo de material é ideal para impedir a passagem de água em alguns lugares. São próprios para a construção de barragens, pois apresenta baixa permeabilidade, contendo o fluxo da água. Ou seja, vocês já observaram açudes,
né? Lagoas, observem que a água como é que se diz? Ela não escoa facilmente, porque o solo ali, ele é um solo impermeável, tá bom? Na página 99, vocês vão ver os tipos de solo. Nós temos aí o arenoso, o calcário, o argiloso e o mífero, né? Os solos, eles podem ser classificados dependendo da maior ou da menor quantidade. Se ele tem muita areia, se ele é formado mais por areia, ele é arenoso. Se ele tem mais quantidade de calcário, ele é um solo de calcário. Se ele tem a maior quantidade de argila, ele é o argiloso. E se ele tem uma maior quantidade de humus, é o humífero, certo? O arenoso, né, ele tem em média 70% só de areia, né, que é que nem da praia. Pronto, é 70% só areia. Ele seca facilmente porque é muito poroso, ele é permeável, ele é um solo permeável, que a água escoa facilmente. Ele deixa a água passar com facilidade. O calcário, ele possui a maior quantidade de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco ou amarelo que pode ser utilizado na fertilização do solo destinado à agricultura. Ele é permeável. Com isso, ele faz-se o cimento, o gesso e o cal. Exemplo, as minas calcárias. O argiloso, ele possui a maior quantidade de argila, então ele é um solo impermeável, né? Além disso, esses grãos são bem ligados entre si, retendo a água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Ele é muito conhecido como solo massapê. O humífero, ele possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo, sendo bastante fértil. O humus ajuda a reter a água no solo, que se torna poroso e com boa areação. É através do processo de decomposição dos organismos, como resto de folhas, de frutos, de animais, que faz com que os sais minerais sejam produzidos, os que são tão necessários para as nossas plantas. Exemplos, as matas e as florestas, eles têm muito desse tipo de terra, tá bom? De solo. A poluição do solo traz várias consequências para o nosso meio ambiente. Torna o solo improdutivo. A contaminação do solo, ela diminui a fauna e a flora de uma região. As nossas águas subterrâneas são contaminadas. A morte de seres que vivem e se alimentam do solo, entre outras consequências. A poluição do solo ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural, em sua composição natural. O homem, nós seres humanos, somos o maior responsável pela poluição do solo. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo do lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo. O uso dos agrotóxicos em plantações, quando utilizadas de maneira indiscriminada. Muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. Quando nós ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e até o surgimento de doenças. Lembram que eles pedem para a gente lavar muito bem os alimentos, deixar de molho na água sanitária ali por um tempo, para poder tirar todas as impurezas dos alimentos, devido ao uso excessivo dos agrotóxicos nas plantações. Os aterros sanitários são os locais onde os resíduos urbanos são compactados e depositados.
O local deve ser bem escolhido, pois é preciso ter bastante cuidado com os lençóis freáticos ou subterrâneos e estar distante da população para que não haja contaminação. Em geral, nos aterros não há qualquer forma de tratamento ou reciclagem do lixo, embora o fundo e os lados sejam vedados com materiais impermeáveis. Os resíduos aterrados e o líquido produzido pelo próprio lixo, o chorume, pode penetrar no solo contaminando. Ou seja, os nossos aterros sanitários eles deveriam ser muito mais bem preservados e cuidados, coisa que nós sabemos que não acontece. Por isso, há vazamento dos chorumos que ficam contaminando o nosso solo. O que são chorumos? São os líquidos, são os gases que acontecem devido à decomposição desse lixo. Saneamento básico. O que é saneamento básico? É o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa a proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. O que faz parte do saneamento básico? O tratamento da água, canalização de esgotos, limpeza pública. A coleta do lixo também faz parte do saneamento básico. O lixo, também chamado de resíduos sólidos urbanos, é formado por restos do que consomem em casa, lanchonetes, escolas e fábricas. Quando exposto ao ar livre, o lixo serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doença. Por isso é necessário colocá-los em recipientes adequados e bem tampados. E caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-lo. Então, nós não devemos jogar lixo nas calçadas, em terrenos baldios. Por quê? Porque ele vai trazer para vocês ratos, baratas. O lixo ele deve ser descartado de maneira correta. Colocar para que o caminhão do lixo passe, para levar para os aterros sanitários. Evitando o desperdício. O lixo continua existindo depois que a gente joga ele na lixeira, porque eu me descartei dele na lixeira, que ele deixou de existir, não. Não há como não produzir lixo, mas nós podemos diminuir a produção do lixo. E como fazer isso? Reduzir o desperdício, reutilizar sempre que possível e separar os materiais reciclados para a coleta seletiva. Gente, o papel, o plástico, o metal, o vidro pode ser transformado pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Esse tipo de lixo é chamado de inorgânico, Então, como é que eu posso evitar o desperdício? Eu não posso parar de produzir lixo, porque tudo que nós compramos, adquirimos hoje em dia vem em embalagens. Mas eu posso reutilizar certas embalagens, reaproveitar, separar o meu lixo para ser reciclado, Então, a gente tem que ter esses certos cuidados. Os tipos de lixo. Nós temos 3 tipos de lixo. O tipo de lixo orgânico. O inorgânico é aquele que eu acabei de falar, que a gente reutiliza, como papel, plástico, metal. O vidro, eles podem ser reutilizados nas indústrias. Esse tipo de lixo nós chamamos de inorgânico. Já o lixo orgânico é composto por restos de alimentos, folhas secas, casca de frutas e de verduras, e eles podem ser utilizados como adubo. O lixo tóxico, eles são as pilhas e baterias e tintas. E o lixo altamente tóxicos são o lixo hospitalar, aqueles das seringas, o resto de curativos, são os tipos de lixo. Muito bem, meus amores, aqui nós vamos encerrar a nossa revisão de ciências. Chegamos ao fim de mais essa revisão. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Aproveitem para reler esses conteúdos, relembrar
as atividades que foram feitas no livro, tá bom? E se preparem para a nossa atividade avaliativa, ok? Um beijo, um cheiro, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!